Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, meus queridos, quero orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem desse domingo. Graças te damos, ó Pai, pela nossa igreja, por esse espaço, ó Deus, que temos para te adorar, pela liberdade, Senhor, que ainda temos de te louvar, de te servir, de pregar o Evangelho, ó Deus, sem preocupação. Assim, ó Pai, use, ó Deus, esse momento, edifica a nossa vida, traga, ó Deus, aquela palavra que cada irmão aqui precisa, Senhor. Lá fora, durante a semana, todos nós enfrentamos lutas, são batalhas, ó Deus, que precisamos compreender, discernir o nosso tempo, discernir as experiências que o Senhor tem permitido na nossa vida, aprender com a Tua palavra, ó Deus, nos fortalecer para enfrentar, ó Deus, o mundo lá fora, com discernimento, com sabedoria, com fé, com esperança, usando todos os recursos, a armadura que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, gente. Está sendo uma forma diferente que eu estou falando sobre Efésios 6. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto. A igreja conhece muito bem. Eu tenho estudos que vão falar detalhadamente sobre cada peça dessa armadura, o que podemos aprender com ela. Mas nós estamos fazendo uma abordagem diferente. A gente faz uma introdução em Efésios e nós estamos tirando ali algumas ciladas que a palavra de Deus nos apresenta, que a gente tem que estar atento. Vimos no domingo passado a primeira cilada. E nós falamos sobre o perdão. Hoje nós vamos apresentar uma segunda cilada. Mas eu preciso fazer essa introdução em Efésios 6 para contextualizar, né? Acho que é importantíssimo. Lembrando, então, de acordo com o que a gente vê aqui na palavra de Deus, eu pedi para os irmãos deixarem o PowerPoint liberadinho aqui para a gente. Aqui, meus queridos, a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eu comentei domingo passado, tem que repetir. Você não é um corpo, primeiramente. Você é um espírito, uma alma eterna, que habita nesse corpo. Embora andando na carne, diz o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais. Você tem que lembrar que existe um mundo espiritual. E, na verdade, a coisa é muito mais profunda. Todas as decisões que acontecem nesse mundo material, elas são decididas antes no mundo espiritual. Por isso que ter esse discernimento espiritual, entender o que é a oração, entender que é Deus lá nos céus que determina todas as coisas. Existe uma batalha no campo espiritual. As coisas eram resolvidas nos céus e depois elas aconteciam aqui na terra. A Bíblia é repleta de passagens sobre isso. Vê a história de Jó. Nada que aconteceu na vida de Jó aconteceu sem antes ser tratado lá no céu. Lá, meus irmãos, é que os conselhos, né, as decisões soberanamente são tomadas. Mas existe uma luta, existe uma batalha. E aqui, meus queridos, quando ele diz que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, a
A gente tem que lembrar antes de tudo disso. Quando ele fala assim, ó, contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isso. É que lá nas regiões celestes, através de decisões, de propostas e as nossas orações, como a gente já estudou em Apocalipse várias vezes, elas sobem. E Deus ouve as nossas orações. Então, coisas que estão acontecendo diante de você, aqui e agora, pessoas, circunstâncias, lutas que você está vivendo, lá no dia a dia, no seu trabalho, dentro da sua casa, as divergências que a gente tem, os embates dessa vida, lembra, gente, você não tem poder para mudar o coração de ninguém, você não tem poder para mudar as circunstâncias. A gente pensa que a gente consegue, e geralmente quando a gente mete, né, coloca a carroça na frente dos burros, né, mete a cara para fazer do nosso jeito, no braço, na força, e a Bíblia diz que não é nem pela força e violência, mas pelo meu espírito, tudo acontece lá em cima. As decisões são tomadas lá, a gente não tem noção o poder que existe no mundo espiritual quando a gente dobra um joelho e coloca as nossas causas diante de Deus, e claro que a gente se levanta e vai para a batalha, vai para a luta, mas antes, gente, já foi colocado lá em cima, porque se Deus não mexer a alavanca lá, você pode fazer o que você quiser aqui, você está perdendo seu tempo, você está patinando, andando em círculos, não chega em lugar nenhum, as coisas não se resolvem, não há paz, não há solução, as coisas não prosperam. Por isso que o cristão é aquele que ele vive nessa dimensão espiritual. A oração não é um ritual vazio, gente. A oração é a alavanca, é a coisa mais prática que o ser humano faz aqui na terra. É orar sobre algum assunto, depois ir lá e lutar por aquele assunto, por uma causa, as conquistas, seja o que for na sua vida. Nenhuma guerra, gente, era travada na terra pelo povo de Deus sem antes ser travada nos céus. Eles não entravam em guerra sem antes orar, colocar diante de Deus. Devemos ou não ir para a batalha? Deus falava, vai que você vai vencer. Eles iam e venciam. E quando eles não faziam isso, eles se lascavam. A verdade é essa. Então tudo é no mundo espiritual. É aqui, meus irmãos. A palavra de Deus fala das regiões celestes. São as decisões que são tomadas lá em cima. E aí mais para frente ele vai falar por quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui, meus irmãos, ele falou para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. É a palavra que a gente está trabalhando, que a gente viu aqui no grego, a palavra cilada, é literalmente metodeia, são os métodos, né? São as estratégias do diabo. Ele tem uma metodologia, ele é metódico, gente. O diabo é um inimigo que a gente tem, ele é espiritual, ele existe. Passamos um videozinho aqui para a igreja, né, para ilustrar, mas todo mundo já conhece a Bíblia, sabe? É um ser, é uma pessoa. E essa pessoa, ele tem um propósito, ele anda ao nosso derredor bramando como leão, ele quer nos derrubar, ele nos conhece, ele faz uma análise nossa constantemente. E a gente viu desde a tentação de Jesus, quando Jesus estava 40 dias no deserto, depois do 40º dia, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e o diabo vem com a primeira tentação. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Então a maior luta nossa, gente, é saber o seguinte, qual é a sua fome? Antes de você perceber que você está com fome de alguma coisa, Satanás já sacou isso e vai usar isso contra você. Jesus ficou 40 dias no deserto, teve fome. E a primeira tentação de Jesus, qual foi? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Caminho mais fácil. Ser guiado pela orientação de Satanás, a proposta do inimigo, essa luta é real. Uma tradução literal seria ficar firme contra os astutos métodos do diabo. E aí, nós vimos então, né, que ele nos propõe, nessa luta, né, que não é carnal e sim espiritual, a gente tomar a armadura de Deus. E Paulo diz lá na carta aos Coríntios que a nossa milícia, nossa luta, nossa batalha, né, as armas não são carnais. Ele diz lá, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismo é a palavra logismo, argumentos, lógico, mente, ele trabalha muito na nossa mente, ou são os dardos inflamados. Então a gente precisa realmente entender que a gente está numa dimensão espiritual. Pouca coisa se resolve na carne, pouca coisa se resolve no braço, gente. Geralmente a gente apanha porque a gente vai lá com a cara e a coragem
e não trabalha o campo espiritual antes. Orar, colocar diante de Deus, jejuar sobre alguns assuntos. A gente deveria entender melhor como funciona esse mundo espiritual, para que a gente esteja fortalecido, capacitado para enfrentar essas lutas e essas batalhas. Ele diz então que essas armas que Deus nos dá, elas são poderosas, elas vão destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e ainda é capaz de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que as pessoas têm é uma cegueira espiritual, uma ignorância espiritual. E pior ignorância é aquele que está inserido no contexto, conhece a palavra, mas continua agindo na carne. Um crente que a gente diz assim, que age na carne, que não entendeu isso, ele está agindo na ignorância. Entender que Deus nos dá armas poderosas para destruir sofisma, gente, argumento, lógica, pensamento que se levanta contra nós. Aí, vou pular um pouquinho para frente, eu acho que o pessoal deve estar com isso. Nós vimos no domingo passado qual que foi o maior, para mim, um dos maiores instrumentos de Satanás para destruir, né, reinos, cidades, casas. Está lá a passagem da palavra de Deus que a gente viu domingo passado. Nenhum reino, cidade ou casa dividida subsistirá. E o próprio apóstolo Paulo, ele falando sobre perdão, ele falou: se tem que perdoar alguma coisa, meu irmão, eu perdoo. Por quê? Porque Satanás não alcança vantagem sobre nós. E o perdão é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Muitas vezes o que está em jogo é muito maior do que a gente. O que está em jogo é a nossa casa, é o reino de Deus. São coisas maiores, não tem a ver com os nossos sentimentos, nossas emoções. A questão é muito mais profunda. E é instrumento poderoso quando Satanás descobre aquela raiz de amargura, aquele coração que endureceu. Ele fala: esse é para mim. Ele entra nessa família, nessa casa, nessa vida e devasta, destrói a família, afasta a família inteira de Deus. Ele faz um estrago que a gente conhece e acompanha muitos casos. Quando o perdão não existe, o perdão é uma arma poderosa. O perdão é algo espiritual, gente. É uma das armas poderosas. Paulo usa assim: perdoa para que Satanás não alcance vantagem. Você está nesse embate do perdão, sabe que a sua luta não é contra aquela pessoa que te fez um mal. É Satanás que está ali por trás usando tudo aquilo para te destruir. Porque você vai endurecer seu coração, você vai resistir. E ali, meu irmão, a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muitos. É uma casa inteira que fica azeda. Os corações começam a esfriar. Quando é dentro de uma família, o casal, os filhos, todos começam a azedar. É como se fosse um fungo que começa ali naquele feijão e vai estragando ele inteiro. Você tem que arrancar isso, pela raiz, esse mal. Falamos domingo passado, a mensagem já está gravada e postada na internet. Portanto, ele fala: toma toda a armadura de Deus, que a gente acabou de ler. O diabo, então, meus irmãos, ele anda ao nosso derredor, diz Pedro lá na sua carta, anda ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aí você vê várias situações que ele está atento. Orai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você sempre vai ver que é uma questão humana, mas que Satanás usa. É brecha que a gente dá. É sempre essa a questão. E eu fui procurar, então, pesquisar na palavra de Deus quais são as ciladas. Qual o outro assunto que eu acredito que é de fundamental importância, que é instrumento poderoso que Satanás vem usando, vem destruindo muitas vidas. Meus queridos, hoje eu não vou falar sobre o perdão, não vou falar sobre a ira. Quando a gente estuda esse assunto, a gente sabe que as três áreas mais usadas para derrubar impérios, reinos, líderes de todas as áreas, líderes do governo, líderes da igreja, são as três coisas: dinheiro, sexo e poder. A gente fala que é a tríade, é o tripé do mal. São as três áreas que o homem cai. Olha na Bíblia. Se faz uma análise na Bíblia, você vai ver assim: se não foi a corrupção do dinheiro, que corrompe, quando o coração não está voltado para Deus, o dinheiro pode se tornar, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando não era o sexo, você vê um personagem, o rei Davi, gente, um homem de Deus, fervoroso, corajoso, enfrentava exército, generoso, nunca teve problema com o dinheiro. O rei Davi era aquele que deu toda a fortuna dele para construir o templo.
coração aberto, generoso, servia a Deus com os seus bens. Mas qual que era o ponto fraco dele? O rei Davi, alguém sabe dizer? Qual que era o ponto fraco do rei Davi? Tinha um professor no seminário, que esse professor ele era muito interessante. Ele tinha umas tiradinhas. Ele era formado em Direito na USP, lá de São Paulo. Osias Mendes Ribeiro, foi pastor 30 e poucos anos da igreja de Pinheiros, muito antes do Arival assumir a igreja lá em Pinheiros. Eu estava lá quando ele aposentou e o Arival assumiu a igreja, que veio lá do Nordeste. E ele era o capelão, e era professor de algumas matérias lá nossas, Constituição e tudo mais, né? E ele dizia assim, as 3 barras que derruba pastor. Aí, mas que barra, pastor? Já acontece aqui, né? As 3 barras. Aí ele fala assim, ó, barra de ouro, dinheiro. Barra de saia, mulher. E velho barreiro, pinga, cachaça. As 3 coisas que derruba pastor por aí. É isso aí, ó. Ele cai com a mulher, com o dinheiro ou com cachaça. Entendeu? Então, são formas até ilustrativas da gente falar desse assunto, mas é uma grande verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre a barra de ouro com vocês. Nós vamos falar da barra de saia depois, fica tranquilo. Vamos chegar lá. Oh, isso aí destrói muita gente. A gente olha, presidente dos Estados Unidos, você lembra lá? Que caiu na mão da estagiária. Alguns caem no dinheiro. Presidentes, líderes mundiais se corrompem com o dinheiro. Mas o dinheiro, meu irmão, é um negócio complicado para a gente falar de dinheiro na igreja, porque você tem extremos. Você tem, por um lado, uma teologia que contaminou esse assunto, que só fala disso, e teologia da prosperidade todo mundo sabe. E às vezes uma reação, isso que é o problema, quando você tem um extremo, a reação a qualquer extremo tende a ser tão extremista quanto. Então, quando a gente fala disso, a gente corre o risco de ir para o outro extremo e falar de dinheiro na igreja e não entender que dinheiro é algo sagrado, é algo, para mim, espiritual. Meus irmãos, a Bíblia vai dar status de divindade para o dinheiro. E nós vamos ver como que Satanás tem um poder sobre isso aí e usa com toda certeza. Porque sabe que é uma fraqueza do homem. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, o dinheiro, assim como o sexo e o poder, não é do diabo. Quem que é o dono do ouro e da prata? A Bíblia diz lá, em Ageu capítulo 2, o Senhor diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro. Ora, se o mundo foi criado pelo Senhor, os céus e a terra lhe pertencem. Tudo que está aqui, meu irmão, o dinheiro, o ouro e a prata, né, são os elementos mais valiosos. Né? A criptomoeda está chegando, está subindo. Uma hora vai bater no ouro, dizem que vai, mas por enquanto não. O ouro ainda é o elemento mais valioso aqui na terra da natureza. E ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. É uma ilustração mostrando que ele é o Senhor. No entanto, quando Satanás caiu e conseguiu enganar os nossos primeiros pais, ele passou a ter acesso e a usar todos os recursos de Deus numa espécie de um parasita, que a gente diz. Não é dele o dinheiro, não é dele o ouro, mas ele usa isso. Isso a gente tem certeza absoluta, ninguém tem dúvida disso. Então, meus queridos, o grande desafio que a gente tem é entender que isso é espiritual. Dinheiro é a coisa mais espiritual que existe. E a gente tem que entender como lidar com isso. E ver o que a Bíblia nos ensina. Tomar os devidos cuidados ao lidar com isso. Ter conceitos bíblicos coerentes, corretos, para não cair em cilada. Ora, você tem alguma passagem bíblica que Satanás vai falar dessa questão? Do dinheiro, do poder, da glória desse mundo? Tem. Já disse aqui que a única vez que você lê na Bíblia que é dito assim, se me adorares, tudo te darei. Não foi Deus que disse isso. Na Bíblia você não encontra uma passagem bíblica dizendo assim, ó, se me adorar, Deus não fala isso. Me adora que eu vou te dar. Você vai ficar rico. Percebe que isso aí, se tem uma teologia que hoje está dizendo, vem adorar a Deus para ficar rico, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus nunca disse isso. E o único que disse isso foi lá Mateus 4:8, que eu preguei alguns domingos atrás sobre a tentação de Satanás. Foram 3 aspectos. A primeira tentação transforma a pedra em pão.
Está com fome, transforma a pedra em pão. Ele fica atento, espera a gente estar com fome. Ele vai trabalhar nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Esperou 40 dias Jesus ficar com fome, transforma a pedra em pão. Depois disso, colocou Jesus no alto pináculo e falou assim: lança-te daqui, que está escrito, darei ordem aos anjos. Aí Jesus vai lá e não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, já para chutar o balde, como a gente fala assim, já para escrachar mesmo, já que é assim, então vai ser o seguinte, se me adorares, tudo isso te darei. E a gente viu lá que o contexto é muito mais profundo. Na verdade, Jesus ia morrer na cruz, ia conquistar, através da sua morte sacrificial, de novo, novamente, todos os reinos. E ali o evangelho seria pregado, avançaria no mundo. Por isso, quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele conquistou através do sacrifício. Ide agora e pregar o evangelho a toda criatura, porque agora, meu irmão, a coisa complicou para o diabo. Ele está com os dias contados. Ele vai tentar, ele vai atrapalhar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é hoje a única razão pela qual você sai pregando o evangelho e as pessoas se convertem é porque Jesus morreu na cruz e falou assim: todo o poder foi dado aos céus e na terra. Agora vai lá e prega. Pode pregar que vai ter gente que vai se converter. Pode ter certeza. Então Jesus, ele conquistou através do sacrifício. E o que Satanás ofereceu? Poder, conquista, realização, através de um caminho mais fácil. Em vez do caminho do sacrifício, da morte na cruz, de passar por tudo aquilo que já havia sido predestinado desde antes da fundação do mundo, Satanás falou: para que passar por tudo isso? Basta me adorar, que tudo isso te darei. Ou seja, se num certo aspecto, Satanás tinha um poder sobre o coração da humanidade. Ele chegar a ser chamado na Bíblia de o Deus deste século. Não que é o Senhor do universo, óbvio que não, mas neste mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno, que está sob a influência do mal. Satanás tinha um certo poder sobre as pessoas que ele perdeu quando Jesus morreu na cruz. E agora o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho, meus irmãos, é um tapa na cara do diabo. Pregar o verdadeiro evangelho, a Bíblia chega a dizer que nós arrancamos almas das garras de Satanás. Então olha o poder, que extraordinário que tem isso. Só que isso foi através de um grande sacrifício. Então, o que o dinheiro, ele ainda pode ser um instrumento nas mãos de Satanás, e continua sendo, assim como ele falou para Jesus, e usou o dinheiro para manipular o Senhor Jesus, se possível fosse: me adorares, tudo isso te darei. E não foi muito diferente do que foi dito para Adão e Eva. Ele colocou ali que se eles servissem a Satanás, ouvissem a voz, porque Deus tinha um comando, Satanás dá um comando contrário. Obedecer o comando de Satanás, ele iludiu os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, falou assim: se comeres desse fruto, que Deus mandou não comer, mas eu estou mandando comer, se comeres, sereis como Deus. Olha lá, caminho mais fácil. Eles iam conquistar tudo, seriam como Deus, obedecendo a Satanás. Então é sim um instrumento poderoso, uma cilada. Então o dinheiro, ele tem isso porque ele tem um atrativo. O dinheiro é... Meu irmão, vamos fazer voto de pobreza aqui? Pelo amor de Deus. Se você receber uma proposta hoje de trabalhar no emprego que vai ganhar 3 vezes mais, para fazer a mesma coisa que você está fazendo aqui, tudo lícito. Não, eu não estou com dinheiro. Você não vai? Meu irmão, me fala que eu vou. Entendeu? Para com isso. Dinheiro é uma coisa importante. Ele tem o seu lugar. Se ele não fosse algo importante, Satanás não estaria usando ele como um instrumento poderoso para destruir pessoas, reinos, famílias, gente. Dinheiro tem poder de dividir uma família? Oh, meu Deus, alguém já viu divisão de bens depois de morte? Já viu isso aí? Já viu isso aí? Isso é só história ou é real esse negócio? Quanto, gente? Eu falo para meus filhos, não vou deixar nada para não dividir a família, entendeu? Fica tranquilo. Quantos, gente? Quantas famílias se dividiram? Os irmãos eram tudo unidos. Morreu os pais, meu irmão, estão na justiça até hoje brigando. Por causa de um pedaço de terra que não vai levar. Dinheiro, ele tem um poder. Ele seduz. Ele é um instrumento poderoso. E Satanás já usou muitas vezes isso.
inúmeras, e vai continuar usando. Não é errado, não é pecado a gente trabalhar, lutar pelo dinheiro, mas há advertências na Bíblia sobre isso. Há um texto que chega a usar o termo cilada. Eu gosto desse texto. A gente está falando de ciladas do diabo, né? A primeira foi o perdão, a falta do perdão no caso, né? E quando a gente lê lá em Timóteo, há uma passagem muito rica, maravilhosa. 1 Timóteo 6 diz assim, verso 9 em diante. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, pastor, é proibido ficar rico, vou ficar pobre, não vou ficar pobre. Meu irmão, tem muito pobre que eu vou te falar, e ama dinheiro. E tem rico que aprendeu a lidar com o dinheiro. Porque o problema é, vou te falar, o problema do pobre é o seguinte, você sabe o que acontece? O pobre ganha um dinheirinho a mais, o que ele faz? Ele queima no churrasquinho no final de semana. Ele não sabe administrar dinheiro. Quantos pobres aí que ganharam na loteria hoje estão pior? Aí já largou a mulher, já pegou 3 mais nova, já torrou o dinheiro e pagava, fechava o bar, bancava todo mundo e torrou. Eu vi uma história de um camarada que ganhou na loteria. Ele gastava de uma forma tão irracional o dinheiro dele, que chegou a um ponto uma vez de ir estava lá no guichê comprando uma passagem de avião, e ele pediu primeira classe, a mulher falou, não, e ele estava lá, acho que de um jeito muito simples, ele, não, primeira classe não sei o que ela fez lá para ele, que se sentiu intimidado, falou que era muito caro, não sei o que, aí ele ficou indignado, chamou o gerente lá da companhia e falou o seguinte, quanto custa para fretar um avião inteiro? Tantos mil reais, sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais para fretar um avião da onde ele estava até outro estado que ele ia. Eu quero fretar um avião inteiro. Comprou as centenas de passagens que tinha, fretou o avião e foi sozinho na primeira classe. E hoje está pobre. Uma hora acaba, entendeu? O pobre, quando ganha dinheiro, o que ele faz? O rico, quando ganha dinheiro, ele multiplica, né? Ele sabe usar o dinheiro. E o pobre, quando ganha dinheiro, ele queima o dinheiro. Ele não sabe usar o dinheiro, ele não sabe investir. Eu não tenho dúvida, gente, que a maior necessidade que a gente tem na educação hoje seria uma educação financeira, que nós não temos. A maioria de nós não sabe onde investir. Se der 1 milhão de reais na sua mão, eu sei o que você vai fazer. Você vai ficar perdido. Você não sabe nem o que fazer. Peraí, deixa eu pensar. Até você pensar, já roubaram. Onde que eu aplico? Qual banco? O Banco do Brasil está quebrando. 40 e poucos bilhões de prejuízo teve só por causa das discussões que teve lá. 40 e poucos bilhões, perdeu em um dia. Por causa de uma palavra que... Onde que eu vou pôr dinheiro? Ações? Onde que eu... Criptomoeda? Não sei, rapaz, vai demorar. 1 milhão na hora, assim, na sua mão. Você tem que pesquisar, pensar bem. Onde você vai gastar. Então, meu irmão, o problema, óbvio que não é ficar rico. Olha o contexto. Ele está falando ficar rico no sentido de amar o dinheiro, colocar o dinheiro como seu Deus, confiar mais no dinheiro do que em Deus, depender mais do dinheiro do que em Deus, não entender que o dinheiro é um ótimo servo. O dinheiro é para te servir. Ele é certo, mas se ele virar o Senhor da sua vida, se ele tiver um controle sobre a sua vida, se o coração deitar para ele, meu irmão, ele não perdoa não. Na verdade, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si. Aí ele fala aqui do desejo obstinado, de passar por cima de valores, passar por cima de tudo, colocar o dinheiro como seu Deus. Tanto que, nessa mesma exortação do capítulo 6, lá no final, no verso 17, e aqueles que já são ricos, pastor? Paulo escreve a Timóteo e fala assim, aos ricos do presente século, fala para eles não serem orgulhosos, mas, e também não depositar sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então o problema não é ser rico, o problema não é enriquecer. Todo mundo quer prosperar. Eu vou abrir meu negócio para falir. Ninguém abre negócio para falir. Eu vou trabalhar para ganhar cada vez menos e quebrar. Isso não existe. Todo mundo quer prosperar, óbvio. Então, Paulo está falando, orientando, olha, o problema é não depositar a esperança na
instabilidade da riqueza. Sabe que ele é instável. Ele desvaloriza. Você pode perder. Aí interessante. Ele faz o contraste, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Olha aí, ó, riqueza. A riqueza que vem de Deus é abençoada. A riqueza que vem do diabo é amaldiçoada. O problema é, de onde está vindo a tua riqueza? É de trabalho? Paulo fala, quem não trabalha, não coma. E quem trabalha, Deus abençoa e prospera. E essa prosperidade que vem de Deus é bênção. E ele fala assim, confia em Deus. Eu vou investir o meu dinheiro, eu vou investir nos meus negócios, eu vou investir nas coisas de Deus, confiando em Deus, não no dinheiro. Se as vossas riquezas aumentarem, diz a Bíblia, não coloca nelas o coração, continua confiando em Deus. O desafio é esse. O difícil é o rico que confia no Senhor, não nas riquezas. E ele continua falando, mas em Deus que tudo proporciona ricamente para o nosso prazer, tudo. Deus sabe o que você precisa. Ele está falando proporciona ricamente. Deus não dá só o necessário. Aí que vem um ponto. É isso que a gente precisa trabalhar. Às vezes, o necessário, ele é o que a gente tem para hoje. Deus não deixa faltar o necessário. Mas Deus, ele é rico e generoso em nos abençoar. Muitas vezes, ele nos dá mais do que a gente precisa. E a gente precisa aprender a lidar. Aí que a palavra diz, ele continua dizendo assim, olha, que pratiquem, né, que os ricos sejam ricos de boas obras, generosos, prontos a dar, repartir. Mostra que o dinheiro não é um fim, mas um meio. Quando a gente entende isso, é benção. Riqueza que vem de Deus, fruto do trabalho honesto, do sacrifício, do empenho. Nada vem fácil, gente. Nada vem. Quem oferece fácil é o diabo. Todo trabalho dá trabalho. Administra bem o seu tempo, os seus recursos, investe em você, na sua carreira, nos seus negócios, coloca diante de Deus e luta que Deus abençoa. E quando a riqueza vem de Deus, gente, tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É bênção e não é errado, não é pecado, não tem nada de errado nisso, gente. Então a orientação da palavra de Deus nesse sentido é preciosa. A Bíblia tem muitas coisas. O problema é a cilada do diabo. Quando ele usa o dinheiro para nos enganar, o caminho mais fácil que foi oferecido tanto para os nossos primeiros pais como para o Senhor Jesus lá no deserto. Muito cuidado, porque o dinheiro, às vezes, ele toma um status de divindade na Bíblia. Você lembra daquela passagem lá em Mateus? A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. Não dá. Se o dinheiro começar a se tornar algo central na sua vida, de modo que o seu coração se inclina, as suas decisões, você é capaz de fazer qualquer coisa, passar por cima até de Deus, da palavra de Deus, dos valores de Deus, muitas vezes deixar de lado a família, deixar de lado tantas coisas, e o dinheiro se tornar um Deus na sua vida. É por isso que ele diz, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um, ou amará o outro, não dá. O desafio é prosperar e continuar tendo o Senhor como o Deus da nossa vida, que tudo nos dá ricamente, que conhece as nossas necessidades, que supre o que é necessário e muitas vezes nos dá muito mais do que a gente precisa e merece. Mas a palavra de Deus fala assim, cuidado, se as vossas riquezas aumentarem, não coloca nela o coração. Não coloca nela o coração. É quando, por exemplo, o dinheiro começa a crescer e a pessoa acha que aquilo, a sua segurança, começa a depositar a sua segurança naquilo, só pensa naquilo, vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo, aquilo tomou totalmente conta da pessoa. A Bíblia chega a dizer assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí dá um status de divindade para o dinheiro. Mamon, o Deus das riquezas. Então o problema do dinheiro é quando ele se torna um mamon na nossa vida. Passamos a depositar mais esperança em Deus do que nas riquezas. Mais nas riquezas do que em Deus. Então, meus queridos, cuidado com essa cilada. O que posso fazer para me blindar dessa cilada? A Bíblia tem
muitas coisas. O primeiro que está óbvio aqui é continuar confiando em Deus. O próprio texto é claro. Confie em Deus. Não deposite a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente. Confie em Deus. Antes de tudo, confia em Deus. Continua confiando em Deus. Aprende que às vezes Deus dá e Deus tira para testar o teu coração. E a Bíblia fala disso sim, quando levou o povo no deserto, por 40 anos eu te provei e te deixei passar fome para ver onde estava o teu coração. Deus pode muitas vezes, em algumas circunstâncias especiais, tirar coisas da nossa vida, para saber se o nosso coração não está lá. Que a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. E está testando o tempo todo, para você não pôr o coração nela. Ele tira. E a gente respira fundo, dói. Quando dá aquela arranhada no carro, você fala... Quando o ladrão rouba, e a Bíblia diz, cuidado. Por quê? Porque as riquezas aqui na terra, elas são temporárias, gente. A gente não leva. A não ser que a gente transforma em riqueza espiritual. O que a Bíblia diz? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, ferrugem e ladrão rouba. Então sabe que tudo aquilo que Deus te dá, de riqueza, pode ser transformado, potencializado em ativos divinos, eternos, espirituais. Quando, gente? Quando Ele nos orienta para que pratique boas obras, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, para que acumulem para si mesmo um tesouro sólido, fundamento para o futuro. Está falando da vida eterna, não de comprar não, mas de investir no reino de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então ele está ensinando a gente a não cair nessa cilada, porque o dinheiro é assim, ó, você tem que dizer para ele, para o dinheiro, quem é que manda. O mão de vaca, o pão duro, não sei o termo que você conhece, né? Ele acumula para si. E tudo que a gente acumula para si, a gente perde. E tudo que a gente dá, multiplica. É potencializado para o mundo espiritual. Ora, não lembra aquele homem que juntou no celeiro? Juntou. O que Deus diz? O que a Bíblia vai dizer quando Jesus vai contar essa parábola? Louco, você ajuntou aqui na terra, traça corrói, ladrão rouba. Aí ele fala assim, louco, o que tu tens, para quem será? Hoje pedirá a tua alma, você não vai levar nada. Porque a ideia lá claramente é o seguinte, não é pecado ficar rico. É quando você entende a riqueza como um fim em si, e acha que ela só serve para as coisas daqui. Não. A riqueza é algo que Deus nos dá para nos abençoar. Por isso que a Bíblia vai falar para Paulo assim, ó, aquele que não trabalha não come, mas ele fala assim, aquele que roubava, agora trabalhe para ter com que sustentar e ajudar os outros. Então, na verdade, eu quero ser muito rico. Não é pecado. Se a minha riqueza for transformada em generosidade, em bênção, abençoar a vida, transformar a realidade de pessoas, investir no reino de Deus, ficar rico, podre de rico. Não é pecado você desejar ficar rico. Se você orar, Senhor, eu quero ser proporcionalmente rico e generoso. Pode preparar o bolso aí que vai encher. Agora, Senhor, eu quero acumular para mim, vai passar fome. É para mim, é para mim. Deus fala, louco, essa noite pedindo a tua alma que tu tens, para quem será? O dinheiro não é para ser acumulado, o dinheiro é para ser multiplicado. Esse que é o ponto do dinheiro. Multiplicou, bênção de Deus, pode ficar rico. Pastor, posso orar para ficar rico? Depende, meu irmão. Para quê? Para acumular? Não estou falando que não tem nada a ver, você vai lá fazer uma poupancinha, você vai lá fazer, né? Não é isso, meu irmão. Uma previdência privada, não é isso. É quando você só acumula. Começa a colocar o coração, confiar no dinheiro, acumula, confia no dinheiro, confia no dinheiro. Meu irmão, óbvio, esse dinheiro vai arruinar essa vida. Está lá o texto claramente. Que muitos o que aconteceu lá? Está lá o texto sagrado, acabamos de ler aqui. Muitos nesse caminho, eles acabaram, caindo em cilada. Caíram em cilada. Eles foram, concupiscência insensata, perniciosa, afogam os homens na ruína e perdição. Então o amor ao dinheiro é nesse sentido, eu acumulo. Esses afundam. E a Bíblia diz que desviaram da fé, tem o poder de afastar você de Deus, de destruir a tua fé.
de te levar para o buraco, de destruir a tua casa, o teu casamento, a tua carreira, o amor ao dinheiro, e trazer muito tormento e muitas dores. Ó, aqui na Bíblia. O que eu vou fazer com esse texto aqui? Está aqui. A coisa é séria, gente. Então, primeira coisa, gente, confie em Deus. Entender que riqueza não é um fim, é um meio. Aprende a dar, porque ele fala ser generoso, rico em generosidade. E aprender uma lição que é fundamental quando a gente fala de riqueza. É uma palavrinha chamada contentamento. Vamos ver? Paulo vai falar que o contentamento, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala, tanto sei estar humilhado como honrado, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a ter fartura como passar fome, a abundância como escassez. Você aprendeu a ser contente nessas situações? Deus já trabalhou no seu coração e preparou o seu coração para você prosperar? Porque o seu contentamento, a gente diz contentamento, é estar satisfeito, em paz, e lutar para crescer, óbvio, mas não deixar que isso destrua a tua vida. Ele aprendeu, a gente não sabe, ninguém nasce pronto. Paulo, o apóstolo Paulo falou, eu aprendi. Ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a felicidade é um subproduto do contentamento. Sabe aquela história que a gente sempre ouve, é o bom senso? Há pessoas que nunca estão contentes. Ela acumula, não é o bastante, não estou contente. Acumula, nunca está satisfeita com nada. São pessoas que reclamam de tudo. Se ela não está satisfeita com o que ela tem, ela não pode prosperar, porque não tem limite. Quanto você der, a pessoa vai continuar descontente. Então a felicidade é um subproduto do contentamento. Quando eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, beleza, meu irmão, você já alcançou, está preparado para prosperar. Ele diz em 1 Timóteo 6, verso 6 em diante, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele traz a lição, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contente. Aí é por isso que ele fala, mas aqueles que querem ficar ricos daquele jeito, por falta de contentamento, eles caem em tentação, em cilada, concupiscência, insensata, perniciosa, tudo aquele texto que a gente já leu. Contentamento, gente, que coisa preciosa. Paulo aprendeu a viver contente. A carta aos Hebreus nos fala disso também, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza. É a fome por dinheiro sem contentamento. É confiar mais no dinheiro para acumular, não para ser generoso, não para transformar a vida, não para multiplicar, para acumular. Multiplicar é diferente. Eu quero multiplicar a riqueza, não acumular. É totalmente diferente. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus já disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que coisa linda, toda vez que a Bíblia fala de dinheiro, ela coloca essa situação. Aprenda a viver contente, não acumule, multiplique, aprenda a ser generoso, não confie na riqueza, mas em Deus que tudo nos dá ricamente. E Ele prometeu, Deus prometeu, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que coisa maravilhosa. Para fechar o texto mais conhecido de todos, quer aprender a lidar com isso? A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está falando claramente disso. Por quê? Ele vai continuar dizendo assim, ó, não te inquiete com o dia de amanhã, não deixa de dormir por causa disso. Deus está cuidando do dia de amanhã. Você confia em Deus? Ou você confia na riqueza? Se você confia na riqueza, você não vai dormir à noite. Se você confia em Deus, não te inquietes com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Então, meu querido, para a gente fechar agora, vamos falar com Deus sobre essa ciladinha aí que o diabo usa na nossa vida. Como é que está o teu coração? Você quer acumular ou multiplicar? O que Deus tem colocado na sua mão não é para acumular. O acumular é enterrar os dons, enterrar os talentos. É a avareza, é o amor ao dinheiro, é o egoísmo. Fora, diferente disso, o quê? A generosidade. Se você prosperar proporcionalmente à sua generosidade, bênção de Deus.
confiar mais em Deus que nas riquezas, por maior que seja a sua riqueza. Porque, meu irmão, o pobre tem pobre que confia na riqueza, mas o que o cara tem? Um carrinho pau velho lá, um pouquinho de dinheiro no canto, no banco, ele já confia mais em dinheiro que a riqueza. Então, o cara, tem gente que é trilionário, o cara tem jatinho, o cara tem ilha, e ele confia em Deus, gente, que a gente conhece gente que é assim, é generoso, é usado por Deus para abençoar e multiplicar a vida. Então, meu irmão, não é quantidade, não há limites para você prosperar. Deus pode te multiplicar muito o teu dinheiro. Eu quero que você vá, pastor, esse final de semana vamos viajar de jatinho, amém, vamos lá, irmão. Eu queria ouvir isso um dia, que bênção daqui da minha igreja, né? Oxe, o pastor, agora eu comprei uma fazenda lá. Nós vamos fazer um culto lá e levar a igreja toda. Amém! Glória a Deus, irmã, é isso aí, ó. Pode falar glória agora. Então, meu irmão, isso é bênção. Mas continua confiando em Deus e não no dinheiro. Confia no Senhor, que tudo nos dá. Esteja contente com o que tem. Seja generoso. Não deixe o dinheiro tomar conta. É para abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. O lugar onde você serve a Deus é bênção. Oxi, uma bênção. Nós estávamos aqui no início do nosso trabalho. O irmão ganhou uma causa na justiça. Na época, 20 anos atrás, foram 200 mil reais. O pastor vem dar o dízimo. Vintão. Tá. Oi, benção. Amém. Pegamos terreno aí na frente. 20 mil. Vamos lá comprar um terreno. Pagamos 20 mil reais. Hoje em dia, 20 mil você compra o portão para pôr no terreno, né? Só. O terreno hoje vale muito mais do que 20 mil. Deus abençoe, tá aí, ó. Entende? Vamos usar isso aí. Vamos vender, multiplicar, construir nele, sei lá, juntar, comprar a casa do lado, aumentar. E bênção. Esse irmão, só prosperidade na vida dele. Deu 200 mil, ganhei 200 mil, no outro dia ele chegou aqui, chamou o tesoureiro, pá, 20 mil, tá aí, ó, comprou, investiu no reino de Deus. Entendeu a dinâmica de Deus. Não colocou o dinheiro, o coração no dinheiro, onde tiver o teu tesouro, o meu tesouro sempre tem que ser o Senhor. Se Ele me der bênção, eu tenho que adorar mais ainda, servir mais ainda, ser mais fiel ainda. Porque quem é fiel no pouco, é no muito. Tem crente que não é fiel nem no muito, nem no pouco, nem de jeito nenhum. Então não adianta, o problema não é esse. Põe o coração. Então feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Olhe para a sua casa, olhe para os seus negócios. Ore para Deus engordar a sua conta, mas ore para o seu coração continuar tendo o Senhor como o único tesouro da sua vida. Adora Ele. Entrega a tua vida para Ele. Fala, Senhor, eu quero ficar rico sim, mas ficar rico para ser bênção na vida da minha família, ajudar as pessoas certas, investir no teu reino, ser generoso e continuar confiando no Senhor. Amém? Vamos orar então, meus queridos. E quando a gente ora, eu vou pedir para os presbíteros virem à frente, que a gente vai encerrar a oração e já ministrar a Santa Ceia, tá bom? Ó Pai querido, essa cilada o inimigo não vai nos derrubar não, Senhor. A gente está vacinando o teu povo aqui essa noite. Prosperar é bênção. O dinheiro quando vem das tuas mãos, Senhor, para um coração que tem o Senhor como o nosso único tesouro, dinheiro é bênção. Multiplica, Senhor, e não deixe que a gente acumule para si. Prospera, Senhor, para a tua glória, Senhor, não para satisfazer o nosso egoísmo, a nossa mesquinhez, a nossa vaidade. Abençoe o teu povo, Senhor, com prosperidade espiritual, com prosperidade financeira, com coração generoso, para te servir para a tua glória, Senhor. Multiplica o nosso trabalho, multiplica os nossos negócios. Abençoe, Senhor, o trabalho das famílias aqui, ó Deus, representadas. O negócio dos irmãos. Abra portas, Senhor. Dê-nos sabedoria para multiplicar o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons e talentos. Abençoe, ó Deus, para que a gente possa desmistificar essa questão do dinheiro, tirar todos os conceitos equivocados, errados, as coisas que Satanás quer colocar no nosso coração, muitas vezes oprimindo as pessoas com a questão do dinheiro, outras vezes levando para cilada, levando as pessoas, ó Deus, por engano, por caminhos tortuosos, ó Pai. Nós queremos prosperar com alegria, com o coração cheio de Deus, entendendo que tudo vai ficar aqui, Senhor. Não queremos
acumular, Senhor, mas queremos multiplicar e ser bênção na nossa vida, na vida da nossa família e na vida das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Investir no teu reino, Senhor, buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Abençoe o teu povo e ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.